vez me aguentar por mais alguns minutos. Tem uma palavra de Deus para o teu coração, querido, nessa manhã. Abra a tua Bíblia aí no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo de número 20. Segunda Reis, capítulo 20, nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo 11. Quem encontrou, diga amém. Tá aí na tela também, ó. Eu vou ler aqui porque minha versão ela é bem NVT, nova versão transformadora. Não é nem atualizada, é transformadora. Então, ela vai ficar diferente aí. Diz assim, ó: Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei ao terceiro dia, e subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei a esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Versículo 8. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltar-se-á 10 graus atrás. Versículo 10. Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. E versículo 11 para encerrar: Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinham declinado no relógio de sol de Acasa. Amém? Pai, fala conosco nesta manhã em nome de Jesus. Eu creio, Pai, que o Senhor tem uma palavra, Senhor, Pai, para o teu povo. E nesse momento, Deus, eu me torno apenas um instrumento nas tuas mãos. Usa a minha vida, Pai, segundo o teu querer, segundo a tua misericórdia. Eu creio, Pai, que esta palavra tem um propósito e que ela vai se cumprir na vida da tua igreja. Eu me consagro, Pai, no teu altar para ministrar a tua palavra. E eu declaro, Pai, o coração do teu povo aberto para receber aquilo que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus. Amém. Bem, querido, pode sentar. Eu li todo o contexto dessa história de 2 Reis, capítulo de número 20, do versículo 1 ao versículo 11, e que também se repete em Isaías 38, do versículo 1 ao versículo 8, mas eu quero, querido, me ater àquilo que Deus colocou no meu coração, que é o versículo de número 1. Põe na tela aí o versículo de número 1 aí. Quando o rei Ezequias adoece, o profeta Isaías vai até a sua casa e diz assim: põe a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Amém? O tema da minha mensagem nessa manhã, querido, para a igreja é colocando a casa em ordem. Amém? Glória a Deus. Eu não vim aqui também anunciar a morte de ninguém, fica tranquilo, tá bom? E na verdade é assim, querido.
é muito difícil, é raro a gente encontrar, até mesmo na Bíblia, o anúncio, né, de morte. Na maioria das ocasiões, a morte ela é repentina, ela não manda recado não, ela chega, né, de forma imediata, não dá tempo de eu me despedir de ninguém, não dá tempo de eu me preparar, não dá tempo de eu fazer uma confraternização, não dá tempo de... Ela vem, irmão, sem mandar recado. Saiu a senha, papum, coisa rápida, amém? Mas aqui no caso de Ezequias, a coisa foi diferente, né? Ezequias, ele foi informado de que ele iria morrer. Imagina só o coração do homem, amém? Recebendo essa notícia. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto, e é onde eu quero trabalhar com vocês aqui de forma central, é que quando o profeta ele vai até a casa do rei Ezequias dizer para ele sobre a morte dele, ele deixa uma instrução, ele fala assim: ô Ezequias, antes de você morrer, eu preciso que você coloque a tua casa em ordem. E o profeta Isaías, ele foi bem específico, querido. E você vai entender comigo aqui no discorrer dessa palavra o porquê. Amém? O profeta não falou para ele assim: olha, coloque o teu palácio em ordem, coloque o teu reino em ordem, coloque o templo em ordem. Mas ele disse: Ezequias, coloque a tua casa, coloque as particularidades da tua vida em ordem, porque você morrerá e não viverás. Nós vemos, e se você estudar um pouco da Bíblia, querido, você vai ver que Ezequias ele foi um grande rei, um dos melhores. Se você estudar sobre os reis de Israel, que houve-se, amém? Eu anotei algumas coisas aqui, ó. Ezequias, querido, ele conseguiu pôr em ordem todo o reino de Israel. Ezequias, ele transformou a nação que antes do seu reinado, do seu governo, se encontrava decadente, falida, mas a gestão de Ezequias foi tão boa que ele fez de Israel uma grande nação, uma nação poderosa, economicamente, politicamente, socialmente, militarmente e, sobretudo, espiritualmente, querido. Ezequias reabriu o templo do Senhor, restituiu o culto. Ezequias fez coisas assim que, aos olhos humanos, faria realmente aquele homem sempre estar em evidência e em ascensão. Apesar de grandes conquistas, venceu grandes guerras, derrotou o rei da Síria, o rei Senaqueribe, amém? Apesar de grandes empreendimentos que ele fez, cidades, muros, se você ver, tudo isso está relatado na história dos reis de Israel. Apesar de grandes reformas religiosas, Ezequias combateu a idolatria, destituiu os ídolos e a serpente de bronze que era venerada pelo povo, instaurou a verdadeira adoração quando ele manda lá limpar o templo e restaurar o levita, trazer de volta para a casa do Senhor. Muitas coisas ele fez, querido, mas apesar de todo esse sucesso que Ezequias teve fora de casa, o profeta vai lá e fala assim: olha, Ezequias, dentro da sua casa a coisa está bagunçada e desordem. E eu quero começar a pregar para você exatamente em cima desse tema central, querido. Como hoje se encontra a sua casa? Talvez você está aqui e economicamente, profissionalmente, financeiramente, querido, da porta para fora da tua casa, com as pessoas no teu convívio social, você é uma grande bênção, você é top das galáxias, você faz a diferença. Talvez a tua vida, querido, fora da tua casa, ela é relevante, você influencia pessoas, as pessoas se inspiram com a forma como você se conduz, mas a pergunta de Deus para você nesta manhã é: como que você está com a sua casa? Como que você tem tratado da porta para dentro? Como tem sido as suas atitudes? Essa era a maior preocupação de Deus pela vida de Ezequias. Ezequias, ele foi um homem de muito sucesso. Nós vemos tudo isso aqui, foi relatado, eu acabei de compartilhar com vocês. Mas dentro da casa dele a coisa estava bagunçada, precisava de ordem, precisava de pôr as coisas no lugar. E nessa manhã, querido, o Senhor colocou essa palavra no meu coração para compartilhar com você acerca disso. Talvez você está chegando aqui hoje num culto como esse, amém? E você tem obtido muito sucesso do lado de fora, mas Deus manda te dizer que Ele quer que você tenha sucesso dentro da tua casa, em nome de Jesus.
Ele quer que você seja uma referência dentro da tua casa. Ele quer que você seja uma referência como filho. Ele quer que você seja uma referência como esposa. Ele quer que você seja uma referência como marido. Não adianta, querido. Jesus está voltando para buscar uma igreja sarada. E o fato de muitas das vezes nós sermos bênção do lado de fora, nós nos esquecemos que o importante é dentro. A Bíblia ensina, querido, de forma muito verdadeira, que o meu ministério, o meu chamado, a minha vida com Deus, o meu primeiro culto começa dentro da minha casa. Começa lá dentro no tratamento com as pessoas. Como que eu sou pós-culto? Como que eu sou depois que a palavra de Deus é ministrada sobre o meu coração? E se Deus nessa manhã está falando sobre isso, querido, é porque infelizmente tem muitas pessoas que dentro da igreja elas são uma grande bênção, mas quando elas voltam para sua casa, elas não vivem nada daquilo que elas recebem na palavra do Senhor. E nessa manhã, querido, como disse o pastor João, eu não vim aqui te dar bronca, mas eu vim aqui, amém, instruído pelo Espírito Santo de Deus para dizer para você que você precisa pôr a tua casa em ordem em nome de Jesus. E eu quero falar aqui sobre dois tipos de casa. A casa no cunho material mesmo, que é a sua família. Como colocar essa casa em ordem. E eu quero falar também da casa espiritual, querido. Que são duas preocupações hoje que saltam aos meus olhos. São duas áreas que eu vejo que a igreja ela precisa, querido, trilhar um caminho de sucesso para que ela possa viver no centro da vontade de Deus. A primeira coisa que eu preciso aprender para pôr a minha casa em ordem é que eu preciso governar bem a minha própria casa, querido. Muitas pessoas, elas querem liderar as coisas de Deus, elas querem fazer as coisas para as pessoas, mas elas não têm capacidade de cuidar da sua própria casa. Põe aí para mim, 1 Timóteo capítulo 3. Eu começo a colocar a minha casa em ordem quando, em primeiro lugar, eu começo a governar a minha própria casa de forma correta, querido. Não adianta você se enganar, não adianta você voltar para a tua casa achando, não, mas eu sou uma bênção na vida da pessoa, mas eu sou uma bênção lá na minha empresa, eu sou o primeiro lá no ranking, amém, querido, isso é louvável, parabéns para você, amém. Esse mérito é teu porque você se esforçou, mas o desejo de Deus é que você tenha uma família saudável, que você tenha uma casa curada, amém? Não adianta, amém? Infelizmente, por causa desse sentimento, existem pessoas que elas querem ficar o dia inteiro fora de casa, se envolvem com as coisas da terra, trabalham, viram escravas do trabalho. Por quê? Porque dentro de casa não está nada no lugar, então ela não quer voltar para casa, porque ela sabe que se ela voltar para casa, está tudo bagunçado. Só que nessa manhã, querido, o Senhor vai te encorajar a você encarar os fatos. Se tem algo na tua casa que está fora do lugar, Deus vai te capacitar, você vai voltar para lá hoje, você vai pôr em ordem em nome de Jesus, amém? Então a primeira coisa, eu preciso governar bem minha própria casa. Do versículo 4 e 5, põe aí. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, amém? Está aí, querido, a primeira preocupação de Deus para o seu povo, amém? Cuidar da sua casa. Ah, pastor, então eu sou jovem, não sou casado, essa palavra não é para mim. É sim, filho. Se você é o único crente dentro da sua casa, você tem que, em nome de Jesus, ser exemplo lá dentro. Você tem que ser luz lá dentro, porque através da sua postura, da sua atitude, é que o coração do papai e da mamãe vai ser ganho para Jesus. Não adianta você querer servir a Deus só dentro da igreja e lá na tua casa você ser o pior dos piores, sabe por quê? Porque assim seu pai e sua mãe nunca vai ter um encontro com a verdade, porque não vê na sua vida a verdade. Então primeiramente precisa governar bem a sua própria casa. Você precisa ser bênção, querido, para a sua família. O problema das pessoas hoje dentro da igreja é que elas querem ser bênção para todo mundo. Elas querem estar prontas para servir todo mundo. Elas querem estar prontas para ajudar todo mundo. Mas dentro da casa ela deixa a desejar. E não é essa a vontade de Deus para a sua igreja, querido, em nome de Jesus. Eu estou trazendo uma palavra de ensino para você que vai mudar a tua vida e revolucionar a tua história. Você tem que ser canal de bênção na tua casa. Amém? Os primeiros a serem servidos tem que ser o da sua mesa. Os primeiros a serem honrados tem que ser o da sua casa, da sua família. Os primeiros que você tem que se colocar na brecha é por eles em nome de Jesus. E Satanás ele inverte esses valores, sabe por quê?
porque Ele quer que a gente não viva aquilo que de fato a palavra de Deus tem para nós. Eu sou uma bênção para todo mundo, as pessoas me pedem favores, e eu posso confessar aqui para vocês, querido, eu travei uma luta há anos com isso. Eu era exatamente isso que eu estou pregando para vocês aqui. Quem me conhece sabe disso, eu sempre fui uma pessoa pronta para servir pessoas, sempre tive disposição, só que infelizmente eu deixava minha casa abandonada. Eu servia todo mundo, eu virava madrugada por pessoas, mas eu não tinha a mesma disposição para fazer isso dentro da minha casa. E aí o Senhor falou para mim: opa, peraí, filho, você quer ser pastor, você quer ter igreja, você quer que aquilo que você está fazendo na vida das pessoas seja uma verdade, como diz a palavra de João capítulo 15, frutos que permaneçam. Começa a governar bem a sua própria casa, começa a ter atitudes que faça valer aquilo que você prega primeiramente dentro do seu lar. Querido, o Espírito de Deus me desmontou, porque é difícil você ser confrontado por Deus dessa forma, porque no meu coração, o que eu pensava? Não, peraí, Deus, eu faço a obra, eu estou servindo, eu estou te agradando, eu estou cuidando do órfão, da viúva, do necessitado, de todo mundo, né? Estava querendo fazer até o papel de Jesus na terra, irmão, né, pastor Janete? Misericórdia. Mas um dia eu entendi, querido, que eu precisava colocar minha casa em ordem. E aí eu coloquei e falei: Deus, está na hora de eu mudar os valores. Virei a chavinha, querido, legal. Hoje não. Hoje eu não abro mão de passar tempo com meu filho de sábado. Hoje eu não abro mão de gastar tempo com a minha família, de ajudar minha esposa. Irmão, até semana passada, até ajudar a pastora Maló a fazer almoço, eu ajudei. Ó que evolução. Dá glória aí, pastora Janete. Aleluia. Ajudei, irmãos. Cortei batata. Aí ela tem um descascador, e eu cortando com a faca, arrancando metade da batata. Ela falou: Luiz, para. Tem um descascador. Eu falei: não, mas com a faca é melhor. Cortei o filé de frango, melhor que o açougueiro. Melhor que o açougueiro. O quê? Peguei lá a faca, só. Top, irmão. E aí, por que eu estou falando isso para você? Porque antes, querido, eram sentimentos que no meu coração não significava nada. Antes eu arrumava o que fazer. Eu preciso estar fora de casa. Eu preciso, e a desculpa era que eu precisava estar cuidando da igreja. Que eu precisava estar cuidando da igreja. Deus falou: opa, está tudo errado. Você quer ter um ministério abençoado, pastor Luiz? Começa lá dentro da tua casa. Muda as coisas dentro da tua casa. Estou no caminho, viu, querido? Estou treinando bastante para chegar na aprovação de Deus. Mas eu já vejo que isso é uma verdade na minha família, em nome de Jesus. A segunda coisa que eu aprendo para colocar a minha casa em ordem é que, além de governar ela bem, eu preciso, e aí eu vou dar continuidade aqui, né? Cuidar especialmente dos que são da minha casa. Você precisa, querido, priorizar a tua família. Ela é o bem maior que o Senhor colocou nas tuas mãos. Não é a do vizinho, não é a do primo, não é a do parente. Ah, mas é que ele está com necessidade. Amém. No tempo certo, vai lá, pega a esposa, passa a mão nos filhos, vai lá, ajuda, ministra uma palavra, serve. Mas, querido, a tua prioridade, ela tem que ser, amém, a sua casa. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, no versículo 8, fala assim: que quem não cuida da sua casa, nega a fé, e é pior que os descrentes. É dura essa palavra, né, querido? Mas é uma verdade. Aí tem um monte de gente aqui, às vezes, negando a fé, não vivendo de acordo com a vontade de Deus, sendo um descrente dentro da igreja, e não entende o porquê que as coisas não fluem na tua vida. Não entende por que as portas não são abertas, não entende por que o milagre não acontece, porque você precisa, querido, cuidar especialmente dos que são da tua casa. Marido, tá aí, marido? Amém, fala amém. Amém. Cuida da sua esposa, trate ela da melhor forma possível, busque isso, amém, no Senhor, busque isso no seu discipulador, no seu líder de GD, busque isso no seu aconselhamento com o seu pastor. Esposa, a mesma coisa, cuida do seu marido, honra a tua casa, honra os teus filhos, trata bem. Querido, a família é a maior joia que Deus nos deu, é o bem mais precioso. E aí, como bons brasileiros que somos, a gente só aprende a valorizar quando perdemos.
Só aprendemos a valorizar a família quando os filhos se envolvem na criminalidade. Só aprendemos a valorizar a família quando o adultério entra dentro de casa. E não precisa, para que pagar todo esse preço, querido? Então está aqui a palavra de Deus para você hoje. Deus está te dando a oportunidade de você pôr a tua casa, a tua família em ordem. Amém? Em terceiro lugar, sobre colocar a minha família em ordem. Além de governar bem a minha própria casa, além de cuidar bem dos meus, amém? Eu preciso ter tempo com a minha família, amém? Viver a vida comum do lar. Existe um evangelho sendo pregado aí fora, que ele dizendo que para ser crente, para fazer a obra de Deus, eu não posso, né, ter vida social. Isso é mentira, viu? Esse evangelho aí não é de Deus, não. Que para eu ser crente, para eu ter ministério na casa do Senhor, eu tenho que viver de forma alienada. Isso também é uma outra mentira. Se a palavra de Deus diz que tudo começa dentro da minha casa, querido, isso já vem para quebrar todos esses conceitos, né, religiosos que o homem coloca, que quer fazer das pessoas dentro da igreja uma máquina de trabalho, que querem tirar das mãos de Deus o efetuar, e querem que o homem faça aquilo que Deus tem que fazer. Querido, não adianta, a gente pode trabalhar 24/48, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que não edificam, amém? Todo crescimento vem das mãos de Deus, o tempo é de Deus, amém? A obra é de Deus, amém? Nós fazemos a nossa parte e Deus faz a dele, amém? E por isso você precisa ter tempo com a sua família. E qualidade de tempo, querido, é melhor do que quantidade de tempo. Diga, qualidade de tempo é melhor que quantidade de tempo. Há quanto tempo você não vive um momento prazeroso com a sua família? Pensa aí, só responde para você. Há quanto tempo você não tem a sessão Netflix? Irmão, agora eu tenho a sessão Netflix em casa. É uma delícia. Ontem teve, comprei um pacote de 1,5 kg de nuggets, ketchup, maionese, suco natural, para dar um quebra. Aí peguei uma garrafa de suco natural, falei, tô na dieta, aí, ó. Quem disse que eu vou trazer refrigerante para minha casa? Tô na unção. Cheguei lá, feliz da vida. Ai, Deus, só eu mesmo, né? E falei, Malu, hoje é sessão guloseima. Falei, fritei, irmão. Pensa numa montanha de nugget. Aí peguei os potinhos assim, pus tem um gato aí, misericórdia. Pus um ketchup, maionese no um. Peguei aquele copão assim de 500 ml de suco. Sentei, pus um filmão lá, nada a perder, do Edir Macedo, e comecei, ó. Foi uma benção. Eu, Joaquim, daqui a pouco a Malu sentou, e uma bênção de Deus. Só o Levi que não entrou na história, que ainda ele está fitness, está na introdução alimentar, só na papinha. Mas foi uma bênção, querido. E hoje eu dou valor a esses momentos. Hoje o meu faniquito é diferente. Eu não vejo a hora de ir para casa. Deus mudou os meus valores. Deus me fez entender que, amém, o tempo que eu passo com a minha família, o tempo que eu invisto nos meus filhos, amém, é um tempo que, se eu não pôr em prática ali naquele momento, eu não vou recuperar daqui 10 anos. Não adianta quando meus filhos tiverem 15, 18 anos, eu querer, amém, tratar, eu querer aplicar esse tempo que já passou, irmão. Eu tenho que aproveitar agora para criar neles essa identidade de afeto, de unidade. Por quê? Porque eles vão crescer assim, e quando eles estiverem em família, eles vão conduzir da mesma forma. E tudo isso, querido, amém, faz parte desse pacote de Deus para a tua vida, para você colocar a tua casa em ordem. Deus deseja isso para o teu coração. Gaste tempo com a tua família de qualidade, amém? Aprenda, querido, em nome de Jesus, a dar tempo para os teus filhos, a dar tempo para aqueles que fazem parte do teu lar, a honrar, sabe, a realmente fazer dentro dos seus limites, querido, também, sabe, eu faço naquilo que é a minha condição, não faço doideira, não. Quando dá para comprar pizza, a gente compra pizza. Quando dá para comprar o sushi, aí a gente dá glória, aleluia, e compra o sushi. Liga lá pro delivery, manda o sushi delivery para casa, amém? Quando não dá, irmão, é o arrozinho, o feijãozinho, a saladinha, mas feito com muito amor e carinho, e põe a mesa, até agora, até isso, irmão, até aprender a sentar na mesa. Eu fui criado numa doutrina do sofá, irmão. Tudo se faz no sofá. Come no sofá, almoça, janta, toma café no sofá. Estamos aprendendo a sentar na mesa.
Senta na mesa. Ainda estou com umas dificuldades. Eu sento na mesa e viro a cadeira assim pro lado da TV. Porque na sala, né, fico comendo assim. Mas Deus está me desentortando e me trazendo para a mesa de novo. Mas porque eu decidi no meu coração, querido, que a minha casa precisa estar em ordem. Que a minha família precisa estar no centro da vontade de Deus em todos os aspectos. Não adianta eu vir aqui pregar para você, não adianta eu querer implantar a igreja no Itaim, não adianta eu querer implantar a igreja em Guanás, não adianta eu querer, querido, multiplicar GD, não adianta eu querer fazer a obra, não adianta eu querer fazer casa de paz, atender todo mundo. E aí, quando tudo isso acaba nos bastidores, a coisa está bagunçada. E aí, um segundo segredo, além da sua casa, sua família, Deus também quer que você ponha em ordem, querido, a sua casa espiritual. Sabe o que aconteceu aqui nessa história? Ezequias, ele orou, o Senhor deu a ele mais 15 anos de vida, e aí eu não sei qual é o pior nessa história, né? É você receber a notícia que você vai morrer, ou receber a notícia que você vai morrer, depois que não vai morrer, mas que vai morrer daqui 15 anos. Porque são 15 anos de aflição, irmão, imagina. Se Deus fala para mim, você vai morrer. Aí eu choro e Deus fala, não, você não vai morrer, mas vai morrer daqui 15. Eu ia ficar todo dia riscando assim um palitinho na parede. Menos 1 para 15, menos 2 para 15. Só o Senhor é Deus na minha vida, irmão. Então eu não sei qual é o pior aí. Eu não queria estar na pele de Ezequias de nenhuma das duas formas. Mas aí nós vemos que além, querido, da sua casa, família, amém? Nós vemos que também havia um desejo no coração de Deus de que Ezequias colocasse a coisa espiritual da sua casa em ordem. Porque a Bíblia diz assim, ó, que Ezequias, durante esses 15 anos, ao invés de ele melhorar, ele piorou. Lá no capítulo de número 20 de Ezequias, no versículo de número 12 a 19, Ezequias ele começou a convidar pessoas estranhas, começou a chamar os babilônicos para entrarem dentro da sua casa, começou a contaminar aquilo que era de Deus, e os estrangeiros entraram dentro da sua casa, começaram a cobiçar suas riquezas, amém? Ao ponto de que depois eles pegaram e levaram não somente Ezequias, mas todo o povo como escravo para a Babilônia. Querido, cuidado com as amizades, cuidado com quem você convida para entrar dentro da tua casa, cuidado com quem você faz aliança, isso é muito sério, amém? Tem pessoas que vivem na média com as pessoas, então, eu sou crente, mas aquele meu parente, aquele meu irmão, ele gosta de uma cachaça, quando ele vai em casa, eu abro uma exceção para ele, aí eu deixo ele comprar um uísque, eu deixo ele levar uma vodkazinha, aí eu deixo ele levar é só um engradadinho, pastor, é só para agradar a família, querido, em nome de Jesus. A Bíblia diz assim que importante é agradar a Deus e não aos homens, e você não vai mais deixar Satanás contaminar a tua casa como Ezequias deixou, você não vai mais deixar o espírito da Babilônia entrar dentro da tua casa, influenciar a vida dos teus filhos, influenciar o teu casamento, não, em nome de Jesus, porque foi isso que aconteceu. Babilônia chegou, carinha de santa, rostinho bonito. Não, Ezequias, eu só vim ver como que é a sua gestão. Me falaram tão bem do seu reinado, né? Eu só quero saber como que você adquire todas essas riquezas. E na verdade a intenção do coração do povo era totalmente corrupta. E ali eles começaram, legal. Partindo do pressuposto, querido, que Ezequias, quando rei de Israel, ele andava do lado de quem? Ele começou o seu reinado andando ao lado do profeta Isaías, andando ao lado do homem de Deus, que trazia instrução para a vida dele, amém? Quantas pessoas aqui dentro da igreja, infelizmente, eu preciso falar isso, querido, você começa bem na tua caminhada, você anda do lado do seu pastor, você anda do lado do seu líder, aí chega um tempo quando você começa a ser ensinado, ou recebe o primeiro confronto, você quer se afastar, e ao invés de você andar ao lado do homem de Deus, da mulher de Deus, você começa a trazer estrangeirice para a tua vida. Quebra isso em nome de Jesus, querido. Muda essa história, não aceite mais, amém? Satanás querer contaminar a tua casa, Satanás querer trazer um mundo para dentro da tua casa. A tua casa, ela é propriedade exclusiva do Senhor. Não faça acordo com Satanás em nome de Jesus. Bota ele para correr hoje, querido. Se você tem cultivado, se você tem, querido, feito média para as coisas do mundo dentro da sua casa, em nome de Jesus, recebe a autoridade de Deus para você voltar para a tua casa hoje e botar tudo isso para correr. Tira, irmão, tira. Pastor, o senhor está sendo muito... Não estou. A ordem de Deus é para que a gente ponha a nossa casa em ordem, querido. Sabe por quê? Porque uma hora
a tua senha canta, ou Jesus volta para buscar a igreja, e aí? O que adianta todo esse sucesso? O que adianta toda essa realização profissional? Para Deus olhar para você e falar assim, olha, você foi uma bênção lá fora, agora dentro da tua casa, você foi reprovado do início ao fim como Ezequias. E em último lugar, querido, Ezequias se perdeu de tão forma espiritualmente assim, ele abandonou os seus princípios, que ele começou a conduzir o seu filho de forma errante. E aquilo que era para ser bênção se tornou uma grande maldição. Lá em Ezequiel, capítulo 21, no versículo 1, fala que Manassés, que foi, filho de Ezequias, rei de Judá, foi um dos piores reis que houve sobre a nação. E a palavra começa assim: e fez ele o que era mal diante do Senhor. Veio a minha palavra, põe Ezequiel 1, 21. Vai passando aí até eu falar chega. Oi? Isso, 2 Reis 21, perdão. Não, é Ezequiel mesmo. Ezequiel 21. Também fala? Então põe 2 Reis então. Pronto. A maioria vence. Pois é, irmão. Travou? Então, amém. Para mim não perder tempo aqui. Amém? Ele foi o pior rei que havia sobre Judá. E ele levou toda a sua nação a pecar. Um cara que era para ser exemplo, que era para ter seguido o exemplo do pai, porque o pai teve a oportunidade de Deus de consertar a sua casa, de pôr em ordem tudo aquilo que estava bagunçado. Nos 15 anos que Deus deu para ele de chance, de oportunidade, ele não fez aquilo que era para ser feito. Todo o futuro de uma nação foi comprometido, querido. Só para você ter uma ideia, ele levou toda a nação de Israel a pecar, praticou idolatria, feitiçaria, realizou até sacrifícios humanos, até os seus próprios filhos. Diz aí uma conversa teológica que ele também foi o mandante, que mandou matar o profeta Isaías, partir ele ao meio. Ele foi uma das pessoas que arquitetou aquilo e falou: olha, esse cara aí me prejudica, ele atrapalha os meus negócios. Mas tudo isso sabe por quê, querido? Por causa de alguém que precisava colocar a sua casa em ordem e decidiu fazer aquilo que era errado. Decidiu, ficar na zona de conforto, ou melhor dizer, até anotei aqui, decidiu caminhar com o sentimento da inconsequência. Não vai dar nada. Quantas pessoas dentro da igreja você serve a Deus dessa maneira? Não vai dar nada, pastor. Os meus pecados não dão em nada, é só pedir perdão. As minhas atitudes não dão em nada. Querido, tudo que a gente faz tem uma consequência. Todas as suas ações vão ter uma consequência, e vai ser aqui na terra. Aquilo que você semear, você vai colher aqui. Então você precisa hoje, em nome de Jesus, pedir para o Senhor, através dessa palavra: Senhor, me capacita a colocar a minha casa em ordem. Me capacita, Senhor, a tirar toda a estrangeirice do meu lar. Me capacita, Senhor, a colocar minha família como prioridade diante da Tua presença. Me capacita, Senhor, porque sabe o que, querido? No fim de tudo isso, o que eu aprendo com essa palavra? Que não adianta você ser um sucesso fora da tua casa. E como eu disse no começo da minha mensagem, se você tem sido, parabéns. Parabéns pelo seu esforço, parabéns pela sua dedicação. Continue sendo assim. Mas a vontade de Deus para a tua vida, amém? Além de lá fora você ser uma bênção, que dentro da tua casa você seja um espelho, você seja uma referência, que dentro da tua casa Jesus, ele fale através de você, ele seja através de você, ele reflita através de você, que as pessoas olhem para a tua vida e falem assim: não, olha, é uma bênção lá fora, é uma bênção no serviço, mas quando também chega dentro de casa, parece que Jesus vem junto assim, com poder e grande glória. Nossa, como é bom
quando o meu marido chega em casa. Parece que quando ele chega, tem aquela atmosfera de Deus junto, porque ele é tão cheio de Deus. Nossa, pastor, como é bom quando a minha esposa chega em casa. Ela é uma mulher de Deus tão ousada, tão centrada, tão equilibrada, tão cheia das virtudes do Espírito Santo, que quando ela chega em casa, parece que o clima muda. Vem aquela paz, vem aquela serenidade. Pastor, os meus filhos são tão ungidos de Deus, que olha, quando eles voltam da escola, a bagunça é certa, mas também vem uma alegria de Deus, porque eles são tão cheios da presença, são ensináveis, sabe? É uma coisa de Deus. Essa é a vontade do Senhor para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus, querido. Que você saia daqui para colocar a tua casa em ordem, em nome de Jesus. Que lá na frente, você que ainda não é pai, que você não tenha o desprazer de gerar um filho, amém? Para desconstruir tudo aquilo que durante anos você levantou e você batalhou para construir de caráter, de idoneidade. Você que é marido, que é esposa, você que já é família constituída, amém? O Senhor está trazendo essa palavra para você, para dizer para você que dá tempo, que hoje você pode voltar para a tua casa disposto a pôr tudo em ordem. Pastor, mas como é que eu faço? Só sou eu convertido, eu sou a esposa, o marido em casa é que manda, ele não é crente. Ora, se posiciona. Ai, pastor, eu não consigo. Lá, a minha casa, o maior espaço da geladeira é da bebida. Seja mulher sábia de oração, põe a mão lá naquela geladeira, fala: Senhor, o Zé Pilintra que mora aqui dentro vai morrer congelado em nome de Jesus, e ele vai cair por terra. Vocês dão risada, irmão, mas sabe por que a coisa não muda? Porque as suas atitudes não mudam, porque vocês acham que tudo isso é normal. Ah não, meu marido não é crente. Ele não é crente, ele nunca vai ser, se você não tiver uma atitude profética. Sabe qual foi a coisa boa aqui que Ezequias fez? É que ele sabia o que ele tinha realizado para Deus fora da sua casa, e ele foi lá e ele orou a Deus, e Deus falou assim: realmente, esse cara ele tem crédito, e eu vou dar esses 15 anos para ele, para ver se nesses 15 anos ele acorda, e ele entende que não é só lá fora, é dentro da casa dele também que as coisas precisam ser boas. Não é só, né, todo Israel, mas a casa de Ezequias precisava de conserto. E que você guarde essa palavra no teu espírito, querido. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pessoal do louvor, pode subir. Glória a Deus. Querido, eu quero orar por você nessa manhã, que chegou nesse culto e que ouviu a palavra do Senhor e que você entendeu a verdade daquilo que Deus tem para você nessa manhã. Senhor, eu sou uma bênção em muitas áreas da minha vida, mas em uma determinada situação dentro da minha casa eu estou deixando a desejar. Aqui, querido, eu busquei ser o mais simples possível para que você entenda que talvez você chegou aqui, o que precisa de ordem é a tua família. Talvez você está aqui, a tua família está uma bênção, tá? Tudo flui, mas o que precisa de ordem é a tua vida espiritual, é a tua casa espiritual, a tua relação com Deus. Você só não pode, querido, aceitar o ano está acabando, viver debaixo desse jugo do diabo, o diabo te manipular, o diabo brincar com a tua casa, o diabo brincar com teus filhos. Você não pode ficar aceitando, querido, e achar que é normal a tua casa viver debaixo dessa condição. Não aceite isso para a tua vida, amém? Põe a tua casa em ordem hoje. Se você não consegue humanamente fazer algo, faça espiritualmente nessa noite. Vem aqui nessa manhã, vem aqui na frente, busca no Senhor. Senhor, me capacita a eu ter estratégias espirituais para poder voltar para minha casa e pôr as coisas em lugar lá.
tirar essa desordem espiritual que está dentro da minha família, essa bagunça, sabe? Essa misturada toda aí. Uma hora é Deus, outra hora não é Deus. Não, Deus. Eu quero ser diferente. E você que quer receber essa oração, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Nós vamos orar, nós vamos declarar.